Na hora que eu falo sobre desocupação, qual que é o jeito errado de você pensar sobre desocupação? Né? De que a desocupação ela é algo que nunca vai acontecer, que ela é algo que é realmente muito sofrido para ser efetivada de fato. Então, na hora que você pensa dessa forma, realmente não é assim que acontece. Quando a gente fala de desocupação, a maioria acha que desocupação é tudo igual, sabe? Eu vou desocupar um imóvel, então sempre o assunto desocupação é igual para todos. Dentro do direito, se a gente for acionar juridicamente para que haja uma desocupação, não é assim que funciona, né? Então, a desocupação, quando você fala de desocupação, a desocupação ela não é igual para todas dentro do direito. Por exemplo, tá? Eu vou usar um termo aqui didático, então. Quando eu falo de desocupação dentro de uma locação, ela é diferente de uma desocupação quando eu falo de uma arrematação de um imóvel que foi arrematado na alienação fiduciária, por exemplo, que é a Lei 9.514 de 97. Olha só, muito termo técnico, né? Então, olha, um imóvel que você arrematou, que você comprou de um banco, ele segue essa lei, a Lei 9.514 de 97. E como ele segue essa lei, ela é diferente de uma locação, por exemplo. Então, já começa por aí. Se a pessoa ela ouviu falar sobre uma desocupação que envolvia uma locação, ela já é diferente nesse contexto que eu estou falando para vocês, da arrematação proveniente de bancos. E aí, até dentro da locação, acontece que você tem diferenças também de uma conduta processual. Então, olha só como ele é profundo esse assunto. Se a gente fosse falar aqui, ó, de uma desocupação dentro da locação, nossa, a gente tem assunto aqui para horas aqui para ficar falando sobre isso. Porque olha só, locação, você vai desocupar um imóvel alugado. Vamos supor que seja essa situação. E aí, eu tenho que te fazer várias perguntas para conduzir essa desocupação. Por exemplo, né, é uma locação comercial ou residencial? Então, olha só, já começa aí uma divisão, né? Qual dos dois, né, que acontece essa desocupação? Então, dependendo de qual é a relação jurídica ali, você tem um caminho diferente para conseguir a desocupação. Aí já falei de dois termos diferentes, né? Um que é o comercial e o outro que é o residencial. Dentro do residencial, a gente já tem também, dentro do residencial, uma locação, a gente já tem várias características, né? Por exemplo, né? Vamos colocar uma locação aqui residencial. Qual foi a garantia que você exigiu naquele contrato? Dependendo da garantia que você exigiu, você vai ter mais ou menos facilidade em desocupar aquele imóvel. Então, a gente já começa já a funilar, né? A gente já está falando do residencial, quais são os tipos de garantias, e aí a gente já está falando de um outro contexto, né, dentro de uma desocupação que envolve uma locação. E aí, assim, se a gente fosse aprofundar, a gente vai longe, hein? E aí teria vários pontos para a gente falar sobre isso. Então, ó, por exemplo, vamos usar um outro contexto aqui de uma desocupação. Uma desocupação que é proveniente de uma invasão. A pessoa invadiu. Aí, dentro da invasão, a gente tem vários contextos que pode deixar aquela desocupação rápida ou lenta, né? Então, o que acontece? A desocupação, há quanto tempo essa desocupação aconteceu? Ela aconteceu de forma mansa e pacífica, aí já começa já, né? Outro termo, né? A pessoa está lá e ninguém incomodou ela. Ela está lá de boa. Faz quanto tempo que ela está lá? Dependendo dessas informações, os caminhos acabam sendo diferentes. Entendeu? Então, a questão da desocupação, ou então, se uma pessoa ouviu falar de uma invasão que foi complexa por conta daquela situação, ela pode querer generalizar aquela informação e falar para você, ó, que desocupação é difícil, que desocupação no Brasil não funciona. Você tem essa questão. Então, por exemplo, né, estou colocando outra forma aqui de desocupação, que seria uma invasão. Aí, você tem vários tipos também. Na hora que a gente fala sobre uma desocupação, né, proveniente de um leilão judicial, você tem uma outra característica. Quando você compra um imóvel no leilão judicial, você tem uma outra característica diferente da característica do imóvel que você arremata
de bancos, por exemplo, que seguem a lei de alienação fiduciária. Então, ó, dá para entender o universo na hora que a gente fala sobre desocupação? Então, dependendo da linha que você está entrando, dependendo da estrada que você está pegando, a condição ali, ela vai alterar muito. Até mesmo as condutas que você vai ter que tomar de precaução são diferentes em cada termo que você está ali, entendeu? Então, ó, só para você entender, né? Desocupação é um assunto assim que é muito vasto e se você não for específico, eu não consigo te responder com exatidão na questão desse termo, né, que a gente está comentando aqui.